Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de outubro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2456. Ele tem 4 páginas, 46 elogios e 9 máximos. O tema é coautoria interassistencial. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe foi a nossa professora Aline, que está aí com o staff hoje. Definição. A coautoria interassistencial é a união de esforços, ideias, energias e saberes, na qual mais pesquisadores, quer dizer, 2 ou mais pesquisadores, em prol da produção da GESCOM, interagem simultaneamente na posição interassistencial. A coautoria interassistencial, a união de esforços, o ato de arregaçar as mangas em conjunto, a disponibilidade interassistencial, a intercooperação, a aprendizagem mútua, as concessões, a amizade evolutiva, a diversidade consciencial, o elemento aglutinador, o ato de se colocar no lugar do outro, o companheirismo pesquisístico, a corresponsabilidade pela GESCOM, as sincronicidades pesquisísticas, o exercício da preceptoria, a assimetria conectora, a paraconexão, a inspiração de amparadores extrafísicos, os parafatos assistenciais, as doações energéticas heterodesassediantes. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 9 facilitadores na vivência da coautoria interassistencial. Vale a pena ver isso aqui, que é uma bela síntese. Na remissão, ou remissiologia, nós temos dos 15 verbetes 5. Bidoação, pessoal, comunicação interassistencial, experiência compartilhada, horizontalidade interassistencial e inteligência interassistencial. Frase enfática. A coautoria interassistencial enriquece a produção de GESCONs ao possibilitar a tares grafológica conjunta, integrando pesquisadores rumo a novos horizontes de amizades evolutivas. Você já analisou os efeitos evolutivos interassistenciais da produtividade mental somática em conjunto? Já atuou em parceria na autoria de GESCOM? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Empatia, parceria, convivialidade, diversidade, grafopenseridade, simultaneidade, união, aglutinação, concessão, conjunção, combinação, integração, interatuação, interrelação, intercooperação, intercompreensão, interaciologia, interassistenciologia, gesconologia e conscienciografologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é autorretrocogniciologia. O argumento é autocosmovisiológico. Você sabe que isso aqui é uma das necessidades que nós precisamos, que é a retrocognição. Eu chamo a atenção para a pessoa olhar bem, no fim de tudo também o adendo. Tem 7 ideias-chaves aí para a pessoa pensar. Agora, o questionamento. Professor, tenho enorme facilidade em perder peso. Sempre comi mais do que o normal. Sofro do efeito sanfona. Em alguns dias estou inchado, em outros amanheço mais magro. Se fica alguns dias sem fazer exercícios físicos, sinto-me boiando em espessa nuvem de energia que enrijece as articulações e altera a minha visão. A TENEPS tem melhorado esses sintomas. Sempre que trabalho as energias, noto melhora. Seria possível inferir, através desses sintomas, que sou ectoplasta? De que outras formas físicas o ectoplasma pode se anunciar? Olha, tem que ver se você não tem
acidente de percurso, se os aparelhos não funcionam bem com você, se caem as coisas perto de você, são coisas assim que mostram o efeito físico, que mostra a ectoplastia. Agora, isso que você está falando aí, é preciso de você estudar um pouco mais, é o gastrossoma, e levar isso em consideração. Olha bem sua dieta. Esse negócio de efeito sanfona está errado. Precisa de ver seu peso, precisa de ver se você tem a curva da prosperidade na barriga, que é uma pochete extra que a pessoa carrega. Tudo isso precisa de ver. Professor, no DAC e autosseriexologia, o senhor poderia detalhar mais sobre a relação entre a memória miológica e a memória parapsíquica na aplicação do EV e do arco voltado crânio-chacral? Olha, o processo todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, se ela usa excessivamente a memória biológica, ou seja, se ela trabalha demais com os músculos e o processo do cerebelo, ela às vezes vai ter, na questão parapsíquica, às vezes só efeitos de efeito físico, mas às vezes vai faltar o processo de efeitos parapsíquicos, mas mentais somáticos, de, vamos dizer, o processo da pessoa ter mais lucidez com as coisas, do ponto de vista parapsíquico. Então, eu preciso de controlar uma coisa e outra. Eu ando na esteira, faço exercício, mas movimento a energia toda hora. Ativando-se a memória miológica, podemos ter acesso à nossa holomemória mais facilmente? Ela ajuda. Quais otimizações o senhor sugere para esse intento? Seria bom a pessoa começar a fazer mexer com o movimento de energia, o EV, em locais diferentes, por exemplo, debaixo do chuveiro, perante o ar-condicionado. Tudo isso eu já falo há mais de 20 anos que eu tenho isso escrito com as técnicas que a gente usa, que é a chuveirada hidromagnética. Essas coisas todas podem ajudar. Agora, você é médico, você sabe bem a fisiologia do processo dos músculos. Agora, veja, o problema é que a gente não pode ficar preso ao processo muscular. Tem que pegar a parte neurológica. Pensa nisso. A verbetógrafa. Enfatologia na sexta linha, de baixo para cima. Favor comentar sobre a confluência entre trafores, trafares e trafais dos autores. Oi, obrigada. Essa confluência, quando você interage com outra consciência, principalmente para produzir algo, uma gestão, você vai interagir bastante com os trafores, trafares e trafais. Você leva o pacote, né? Não é só trafor, mas vezes. Então, oi? Pronto. Vou repetir. Essa confluência entre trafores, trafares e trafais dos autores é um pacote que você tem que saber lidar. Né? É fácil lidar com o trafor da pessoa. A qualidade vai te colocar para cima, vai incentivar o trabalho. E o trafar e o trafal é que a gente tem que saber lidar melhor, mas a gente tem que entender que vai ter tudo. Né? Então, é não se irritar com o trafar, com o trafal do autor, né? Do pesquisador que está em conjunto. Eu anotei também aqui um fato interessante. Por que eu coloquei? Só um minutinho. Essa junção, nesse conjunto, o que eu vi, que eu acabei desenvolvendo, foi benignidade, ou seja, a capacidade de você diagnosticar trafares e trafais sem contaminar-se com as negatividades. Né? Então, eu identificava em mim e nele algumas dificuldades, e no Evaldo Butura, né, que foi nós produzimos esse livro, essa biografia do Moisés Bertone em conjunto, e diversas formas eu consegui tirar de letra, diversas vezes, porque eu comecei a diagnosticar tomando a precaução de não me contaminar, sabe? De enxergar bem, olha só, essa dificuldade ele tem, essa eu tenho, sabe? De ir contornando essas arestas.
Isso me ajudou. Então, assim, nessa confluência, o mais sério é o desenvolvimento da benignidade, ou seja, essa capacidade de diagnosticar trafares e trafais sem se contaminar com o aspecto negativo. Professor, ultimamente venho sentindo um zumbido estranho no ouvido, logo após fechar os olhos para dormir. Fico consciente, porém sem conseguir falar e me mover. Não sei se devo lutar para isso parar ou dar continuidade sem resistência. O que fazer? Trabalhando isso e deixando acontecer, melhora a capacidade de evolução da minha mente? Quais os benefícios e os riscos? Estou interessado em evoluir. Não, olha, aí nesse caso tem duas coisas para você ver. Primeiro, zumbido, quando a pessoa não ouviu, quando ela está andando, tudo isso, e ela não ouviu aquilo antes de dormir, é uma coisa. Agora, o zumbido na hora que a pessoa deita e começa a sentir, isso mostra que é estafa hipnagógica, que chama isso. Você está cansado porque trabalhou muitas vezes durante o dia, então é necessário ver se é estafa hipnagógica e se isso é hipertensão arterial. Precisa ver a sua pressão arterial. Agora, existe, por outro lado, a vibração timpânica, que isso aí, com o tempo, você vai ver. Se você não está com estafa hipnagógica, se tiver, você tem que ver os excessos que você esteja fazendo ou qualquer coisa nesse sentido. Pode ser um processo apenas físico, pode ser um problema intelectual, pode ser os dois juntos. E pode ver também se você não está com hipertensão. Se você não tem nenhuma coisa nem outra, então é preciso ver a vibração timpânica. Preciso ver como é que isso funciona. Agora, outra coisa, precisa examinar se essas coisas te incomodam ou não. Às vezes, quando aumenta muito, que a pessoa trabalhou demais, está esgotadinha e vai deitar daquele jeito, aquilo às vezes o zumbido é forte e brabo. Mas aí é estafa hipnagógica. Gente, eu quero chamar a atenção para o lançamento do livro As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica, que é da Cristina Ribeiro. Vai ser lá na Livraria Nobel, no dia 26, quer dizer, daqui 3 dias. É sábado, né? Hoje é. Então, às 19h30, vai ter um talk show, às 20 horas. De modo que vocês estão convidados para ver. O livro dela é muito interessante, As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica. Agora, eu quero agradecer também a Edna, lá de Florianópolis, que mandou aí um quadro que foi pintado pelo Filisberto, que me colocou com os olhos de chinês. Eu até gostei do quadro, porque estou parecendo quando eu estava na China. Agora, eu quero agradecer tudo, quem trouxe, a turma toda que passou, e eu vou estudar o quadro com calma. A pintura foi feita. Outra coisa, eu quero agradecer também o Reinaldo, lá de São Paulo, que mandou os dicionários. Eu acabei de receber, tem um dicionário lá que é muito importante para nós, eu estava até atrás dele, nós não temos aí, dos que você mandou. De modo que fica aí registrado esse processo também. Muitas graças, valeu a pena. Agora, Arlindo, eu entrego a professora Aline para você. Olha aí o que você vai perguntar, hein? Cuidado com ela. Então, na fatologia, a 7ª linha de cima para baixo, né? Depois segue a associação dos neuroléxicos. Isso, a associação dos neuroléxicos é a junção dos dicionários cerebrais. Por exemplo, no caso, né, da obra do Moisés Bertone, da biografia, me enriqueceu muito o trabalho em conjunto com o Evaldo Botura, porque ele é poliglota, fala muitas línguas, né? Russos, japonês, inglês, francês, e você nota a diferença mental somática, né? Convivendo com uma pessoa atuando em conjunto, tem esse dicionário cerebral de poliglotismo. Então, a junção, se trabalhou em conjunto, junta a união dos dicionários cerebrais. Dinamiza, né? Agora, 2 linhas mais abaixo, a 9ª linha, é a subsunção grafológica. É a inclusão da grafologia na vida da gente.
a partir do momento que eu me posicionei a ajudar, né, que na verdade quando eu comecei mais como uma preceptora, né? Eu não estava pensando em escrever o livro com ele, era mais ajudá-lo a escrever. Eu acabei pesquisando e tal, e surgiu, ele mesmo me convidou para ser autora, né? O pessoal acha que você deve ser coautora comigo, e eu aceitei. E aí de lá para cá eu comecei a perceber muito mais essa energia grafológica, grafologia inserida na minha vida, na minha ProEx. Surgiram convites, mais quantidade de convites para eu revisar artigos, textos, para produzir obras em conjunto. Então, convite de pessoas dentro da CCCI como na SOCIM, né? Então, foi esse dinamismo, essa subsunção, essa inclusão, essa interação grafológica na minha ProEx. Começou a dinamizar. Tá, ok, obrigado. Nada. Ali na efeitologia, eu queria que você comentasse sobre o efeito imaturo, é a terceira linha, o efeito imaturo da desintegração da produtividade interassistencial ao lidar com o trafar do outro. Queria que você colocasse um pouco da sua experiência. O efeito imaturo da desintegração da produtividade interassistencial ao lidar com o trafar do outro. É aquilo que eu estava falando. Eu tive um pouco de experiência, porque às vezes, assim, minha experiência, às vezes eu tinha um pouco de impaciência, porque pessoas assim, de mais idade gostam de contar a história várias vezes, né? Então, às vezes, são muito interessantes, aprendi muito, sem dúvida, com ele, mas às vezes escutava a mesma história várias vezes. E aí eu jogava, quando eu começava a ficar impaciente, ficava atenta para quebrar essa energia, né? Porque eu via que aí a produtividade, eu não conseguia voltar, né, para o livro depois, né, que tinha sempre esses espaços que a gente reservava para tomar um café, para conversar, ou durante o livro ele contava muitas histórias, né? Então, para mim ele foi um preceptor, um professor, porque aumentou muito a minha visão de mundo, né? Um senhor de 88 anos, com tanta vivência, né? Então, no meu caso, é mais lidar com a impaciência, que às vezes eu tive, embora eu me considere uma pessoa paciente, e um pouco com a desorganização também. Porque, às vezes, eu digitava coisas que não eram bem do Bertone, né? E eu tive que aprender a ser mais organizada, sem dúvida, né? Para organizar melhor as ideias. Para a fatologia, na quarta linha, praticamente a última, as sincronicidades do fluxo evolutivo do cosmos. Então, as sincronicidades me acompanharam desde o início da feitura da obra, da produção da obra, né? Primeiro, a resposta vai ser abrangente, tá? Mas eu vou explicar bem para... Então, primeiro, assim, eu fui convidada, né? Primeiro, eu trabalho num colégio que é em homenagem ao Bertone, o Colégio Bertone. Aí eu fui convidada para dar uma palestra online para a Sinvex. No decorrer da palestra, o Valdson, né, um amigo meu, estava assistindo a palestra, e aí ele falou do Butura, do Evaldo Butura. E aí eu consegui o contato do Evaldo Butura, porque o Valdson era amigo da filha dele, que havia dessomado, né, e a filha atuou junto com a Ângela. Então, eu comecei a ver a Ângela, que é a esposa do Adélio, voluntário da CCI. Eu comecei a perceber a rede de inter-relações, né, me ajudando, sabe? Aí encontrei o Evaldo Butura. Aí ele comenta da filha, a gente conversa, né, abre as portas na casa dele, né? Eu comecei a criar amizade, falei que eu estava aberta a ajudá-la a escrever o livro, que ele tinha interesse e tal. E aí ele comenta que a filha, como arquiteta, tinha grande carinho e admiração por Oscar Niemeyer, que é o primo do meu avô, né? Aí depois ele comenta que estava pesquisando sobre os vikings, né? Que gostava muito do povo nórdico. Aí eu falei assim, nossa, por parte de mãe, né, eu tenho descendência dinamarquesa.
E aí, sincronicidades iam, isso assim, era direto, sabe? E indicando que eu estava realmente no fluxo do cosmos. Uma das sincronicidades assim, muito sérias assim, também que eu vi foi a ajuda que eu tive na produção do livro. Sabe? Pessoas assim, espontaneamente me ajudando. Eu lembro que, quando eu estava procurando um fotógrafo que tivesse fotos de índio guarani, né, para integrar o livro, eu não achava e tal, e um rapaz, um argentino, foi se inscrever no curso Assistenciologia do IPC. Aí me veio a ideia de perguntar o que ele faz, né? Meio estranho, você está se inscrevendo, eu fui perguntar, qual a sua profissão? Ele falou assim, eu sou fotógrafo. Eu falei assim, ai, que bom, porque eu estou precisando de um fotógrafo e tal, estava difícil encontrar aqui em Foz. Né? Depois, o Alexandre Marchetti também foi bem pontual, ajudou bastante. E aí, ele me deu o blog dele. Quando eu entrei no blog, o que eu justamente estava procurando, um montão de fotos de índios guaranis, as primeiras fotos, sabe? Então, assim, era uma rede de sincronicidade que indicavam para mim, né, que estava na direção correta, sabe? É bem isso. Você começa a perceber. Deu para... Eu vi que na bibliografia você colocou vários livros aqui que foram escritos em coautoria, né? Uhum. Eu não sei se você chegou a conversar com o pessoal. Eu queria saber qual que você acha que é o maior gargalo numa coautoria, assim, de uma forma geral. Nessas referências eu coloquei justamente porque é coautoria, né? Mas eu não cheguei a conversar com nenhum deles, não. Até gostaria. Eu acho que o gargalo maior são as concessões, sabe? Que às vezes assim, as ideias diferentes, por exemplo, uma das concessões que eu fiz, né, no livro, no início do livro, como fala muito do contexto histórico, eu tinha colocado AEC, né, antes da era cristã. E aí o Evaldo Butura não gostou. Eu falei assim, não, mas isso já é uma terminação moderna, né, AEC, antes da era cristã. E ele falou assim, não vai dar para sair assim. Tem que sair A, ponto e C maiúsculo. E aquilo foi uma dificuldade para mim. Eu falei assim, bom, vou ter que abrir mão, né? Porque, assim, né, mais velho, e eu achei, falei assim, aí abri mão. Umas coisinhas assim, como outras, né, ele também abriu mão. Me compreendeu, será que assim não fica melhor e tal? Então, esse exercício da concessão, do diálogo, é o mais sério, eu vejo, na produção em conjunto, da intercompreensão. Em fatologia, quinta linha, poderia ampliar a alternância líder-liderado? Essa alternância enriquece o trabalho, né? Cada um atuar com o seu megatrafor, você deixar atuar, né? Onde é o megatrafor? Por exemplo, um dos megatrafores do Butura, bastante atuante na produção do livro, foi a tradução de outras obras do Bertone, né? Que essa não é a primeira biografia do Bertone, existem outras, né? E ele era o líder nesse aspecto da tradução. E, como ele mesmo falava, nunca mexi numa maquineta, né, em computador, eu era com relação à diagramação, à digitação, né? Então, era líder nisso, né, em revisão. E a liderança foi na tradução, no contexto de agronomia, que ele conhece bem por ser agrônomo, né, nas semelhanças que ele tinha com Bertone, tem com Bertone, né? Em parafatologia, segunda linha, favor comentar as doações energéticas heterodesassediantes e, logo em seguida, a reintegração pós-assédio interconsciencial. As doações energéticas heterodesassediantes. Chega um momento que, assim, quando você escreve até uma biografia, não está só envolvido os autores, né? Na verdade, se percebe que, mesmo que você escreva um livro sozinho, ele está interrelacionado com um montão de coisa. Nunca, por isso que eu coloquei ali na Mega Pensinologia, GESCOM é interassistência. Nunca é sozinho. Uma GESCOM nunca é solitária, né? Está sempre envolvido um montão de interrelações. Então, nesse aspecto, as doações são imensas. Em biografia, o que eu tive assim, de aprendizado é que
Às vezes tem determinados assuntos mais complexos, né? Então você tem que exteriorizar muita energia, muito EV, para desassediar não só, às vezes nem é o outro companheiro, né, autor, mas é a situação ali, o que evoca de consciências, o ambiente, como é que fica, né? E é isso, é o que faz parte do trabalho de desassédio, né? Quanto mais a gente puder doar energia no sentido de desassediar, é importante. Durante a obra, por exemplo, do Bertone, eu percebia muito aspecto dele de mega trafó. Às vezes, quando eu estava estudando, eu parava e pensava assim, nossa, eu quero ser assim quando crescer, né? Ter aquele holopensene da determinação, eu percebia, mas também, às vezes, um pouco da falta que eu pude perceber, né? Da falta de reconhecimento, que ele dessomou como se tivesse pouco reconhecimento, e aquilo ainda fosse uma ferida para ele, né? Isso também eu percebia no Butura, né? Porque ele passou por alguns problemas pessoais, profissionais, que ele se sentiu pouco reconhecido. Então, nesse aspecto, é onde mais eu doava energia para desassediar esses dois processos. Por isso que eu coloquei aqui, foi importante. Professor, gostaria de saber qual a melhor forma de lidar com a energia sexual sem promover desequilíbrio energético e assédio extrafísico, além da relação sexual. A coisa mais séria é você observar suas fantasias sexuais. A fantasia sexual, ela engana muito o povo, porque ela faz evocação. E as consciências vêm tirar o desaforo, resolver o problema com a evocação que é feita. Então, o homem que faz evocação de mulher é um problemão. Então, isso é que a pessoa tem que olhar muito. E, às vezes, tem um processo de masturbação com fantasia sexual. Aí a coisa ainda piora mais. Tem muita gente sexy que é mal assistido. Está assim, ó, de gente em cima. Professor, vários líderes políticos têm tido recentemente doenças cancerígenas. Fidel, em Cuba, Argelino Garçom, na Colômbia, próstata, Chaves, na Venezuela, cólon, Cristina Kirchner, tireoide, Lugo, no Paraguai, linfático, Dilma, no Brasil, Lula, no Brasil. Que tipo de relação pode existir entre esses acontecimentos? Olha, o problema todo é o seguinte, eles são líderes, aparece mais, o câncer, então, é feito. Mas já teve um amigo meu que falou assim, eu acho que cada pessoa agora tem que pensar quando é que ela vai ter o câncerzinho particular dela, porque todo mundo está tendo, devido ao processo de quê? Poluição. Esses políticos, por exemplo, comem de tudo, tem uma vida, às vezes, desregrada, muita tensão em cima, irritação, etc. Tal. Por exemplo, tem uns aqui que tem uns temperamentos esquisitíssimos, né? Você olha aqui, veja bem, o Chaves, Fidel, tem um temperamento muito estranho, esse povo aí. Isso tudo, esse próprio Lugo, que foi bispo, tem que abrir o olho com isso, isso tudo predispõe o processo do câncer. Agora, o problema também deles, coitado, é porque ficam sob pressão. Isso aí da irritação cria problema. Eu, por exemplo, que olho minha vida todo dia, não tive câncer aqui, devido ultravioleta. Quer dizer, então hoje é aquele meu amigo que falou, cada pessoa deve pensar, quando é que vai ter o câncerzinho particular dela, que a maioria está tendo. Professor, o estudo da Conscienciologia sempre foi todo sentido, fez todo sentido na minha vida, mas vem percebendo em mim um antagonismo em relação à instituição. Sou voluntária do IPC e vejo várias vezes com vontade de continuar o estudo autônomo, por não me sentir ajustada dentro da instituição. Por que isso ocorre? Não deveria haver uma afinização? Poderia me ajudar a compreender melhor? Olha, de qualquer maneira, seja qual for a instituição, se uma pessoa se não dá bem, a culpa é dela, da pessoa, e não da instituição. Por quê? Se você acha que a instituição não está agradando, você tem que entrar lá para ajudar a melhorar isso. Agora, se você sair, aí é dois erros. Mostra que o erro é seu, não é da instituição. Então, se você chega na instituição, tem coisa que não te agrada, que tal você dar exemplo para melhorar aquilo? Agora, veja, é necessário, não sei se você já estudou, o problema da pessoa fazer
o processo da cosmoética pessoal. Você já estudou o seu código de cosmoética pessoal? Você já estudou, por exemplo, depois, em seguida, o código grupal de cosmoética? Olha bem isso. Uma outra coisa. Por que você não dá um pulo, você que está em Florianópolis, dá um pulo até aqui e dá uma olhadela como é que funciona a Unicim. Ela vai te ajudar também a ver o processo das instituições conscienciocêntricas. Agora, outra coisa séria. Toda vez que uma pessoa não se dá bem num grupo, ela deve perguntar para si: o meu ego-karma está superior ao grupo karma? Precisa examinar isso. Examinar erros e acertos nessa abordagem. De modo que eu penso que é bom você pensar nessa questão. Outra coisa, se você tem dificuldade de interpretar isso, que tal você ser evoluciente na consciência terapia? Eles podem clarear alguma coisa que você ainda não viu. Outra coisa, você já fez uma avaliação pessoal com o manual do conscienciograma? Examina que aí tem alguma coisa atrás disso. Quase sempre tem. Quando a pessoa não se dá bem num grupo que está fazendo força para acertar e ela não se esforçou e está querendo sair, tem algum processo conscienciogramológico. Entende? Precisa estudar. Então, consciência terapia poderia ajudar muito isso. Outra coisa, se ela tivesse aqui, era receitar para ela ir na Consciência, para ser com 5 cobaia. Com 5 cobaia é o máximo. Ia furar a boca do balão na questão que ela precisa, que vai ver a realidade dela perante um grupo. Quer dizer, o grupo vai avaliar a pessoa. Isso ajuda demais. De modo, eu desejo a você uma boa decisão a respeito do assunto. Pode falar. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você falou que quando estava fazendo o trabalho de coautoria, né, na feitura do livro, e na interação com a outra pessoa, você percebeu, colocou a questão do pacote, né, dos trafores e trafais. E dessa convivência, você percebeu o surgimento da benignidade, né? O desenvolvimento, justamente. Então, esse desenvolvimento durante essa coautoria, isso transpareceu na sua obra? Digamos, o leitor, a pessoa que leu, percebeu isso diretamente ou nas entrelinhas? Tem essa percepção? Isso facilitou bastante. Por exemplo, dentro da materialização da obra, né? A princípio, o Evaldo Butura, ele queria ganhar dinheiro com a obra, né? Então, depois a gente, com o tempo, foi conversando, né? E aí ele abriu mão de direito autoral, né? Que eu só ia produzir, ser autora com ele, produzir se ele abrisse mão de direito autoral. Então, um dos aspectos, né, foi esse. Não comecei a enxergar assim como negativo. Então não vou mais produzir o livro. Eu falei assim, não, no decorrer da obra, isso vai mudar. Eu pensei assim, sabe? E outras situações desse tipo, né? Para desassediar o processo, né? Como acho que ele também, comigo, às vezes, assim, eu teve uns momentos que eu desmarquei, porque tinha outros compromissos. Falei assim, não, é importante, eu vi a diferença da energia na produção quando interrompia, né? Parece que você tem que voltar ao trabalho novamente. Também houve casos de eu pensar em desistir. Teve uma ocasião que eu mandei até uma pergunta online para o professor Valdo, porque ele tinha caído, ele começou a ter muitas quedas, e ele tinha caído e fraturado o cóccix. Aí eu que mandei uma pergunta online assim, professor Valdo, eu estou ajudando um senhor a escrever um livro, e eu acho que o assédio está pegando, porque ele caiu e fraturou o cóccix, eu não sei se eu devo continuar. E aí o professor Valdo falou assim, continua, faz bastante arco voltaico, fica até o final aí, continua. E aí me ajudou bastante também, professor Valdo, né, como sempre, né, ajudando. E para não levar, né, desenvolver essa benignidade, não pensar no fato negativo como negativo em si, mas como ou nos trafares, ou nos trafais, mas como uma coisa contornável, né? Então, nesse sentido. Aline, é o seguinte, eu gostaria que você explicasse
vocês dois lá se juntaram para fazer esse livro. Ele tem lá a especialidade dele em relação ao Bertone, você também. Eu gostaria que desse os detalhes, como que aconteceu isso. Assim, quando eu fui convidada, a minha especialidade do Bertone, os estudos que eu tinha no início, quando eu fui convidada pela Sinvex, ainda eram poucos, sabe? E eu comentei com eles, estão me convidando, eu vou ter que estudar. Não, mas tem um mês pela frente. Aí eu comecei a estudar mais o Bertone para preparar a palestra online para a Sinvex. O Evaldo, ele já tinha mais tempo, né? A intensidade de estudos dele é muito maior, porque ele chegou a conhecer familiares da família do Bertone, ele tinha muito mais livros, né? Se bem que depois, o que aconteceu? Pela internet eu encontrei muita obra, né? E eu fui encontrando obras que ele não tinha. Aí, nesse aspecto, eu comecei a pesquisar junto com ele, né? Ele aprender certas coisas comigo do Bertone, que foi aí que, no decorrer, que antes eu não seria autora, né? Ele mesmo achou por bem e falou assim, não, acho que você tem que integrar como autora, que você trouxe muita novidade do Bertone, que eu nem sabia, né? E aí ele achou que eu deveria ser coautora, eu pensei bem, e eu decidi ser coautora também pensando num traço dele, sabe? Que eu achava que iria ajudar, justamente oposto meu, sabe? Uma dificuldade que eu tenho era uma facilidade dele, né? É uma facilidade dele. Ele tem muita facilidade em ser introspectivo, em trabalhar, em ser independente. Quando ele começou a contar da vida dele, da adolescência, ele falou, eu sempre fui um cara esportista, só que eu sempre gostei de esportes que eu sozinho, sabe? Que eu competisse sozinho. E aí eu pensei assim, gente, eu sou justamente o contrário, eu sempre gostei de esporte em equipe. Né? Então, eu via a dificuldade nele de trabalhar em equipe. Eu falei assim, se eu for coautora, além também, claro, né, eu vou estar me ajudando, mas também vou estar ajudando a ele, para ele estar trabalhando em equipe, né? Tirar um pouco ele, às vezes, desse isolamento, a tendência do Evaldo Butura. E eu, o contrário, né, que ele até falou, olha, se você não viesse, claro que ele, né, como senhor e tal, se você não viesse até mim, eu não iria até você, porque eu não sou o tipo de pessoa que vou até os outros, né? E aí, do temperamento dele. Então, eu também vi esse fator, que no temperamento dele iria ajudar a coautoria, sabe? Ele não ter uma obra sozinho, mas ter uma obra com outra pessoa, sabe? Eu pensei nesse aspecto também, quando eu decidi. Além do que eu falei assim, não, realmente eu estou ajudando, mas eu fiquei um pouco em crise, porque será que eu também estou... O livro seria melhor, mas quando eu pensei nisso, nessa dificuldade dele de interagir, eu falei assim, vai ser bom para ele também. Mas tá bom. Agora, ele já tinha interesse em escrever alguma coisa do Bertone antes? Como é que... Sim, ele já tinha interesse, ele já tinha parte da obra escrita, essa parte inicial dos pais do Bertone, ele já tinha feito a pesquisa exaustiva, já tinha prefácio do livro, já tinha uma parte escrita, assim, digamos assim, umas 15 páginas, 20 escritas do livro. E aí, assim, outras coisas, assim, eu até pela idade, por exemplo, quem foi ao museu para tirar foto, né, junto com o fotógrafo, quem foi a Assunção para tirar algumas outras fotos, visitar o Jardim Botânico de Assunção, né, que era a Escola Nacional de Agricultura, onde o Bertone foi diretor, eu fui lá também, né? E aí a gente foi dividindo assim os trabalhos, né? E ele traduzindo outras obras e o que ele já tinha escrito, né? E ele ficou também muito feliz em saber que eu aceitei com a autoria. Então, como surgiu o convite dele, né? Aí eu pensei e tomei a decisão com esses aspectos que eu já comentei, né? E também, sim, sou muito grata, porque com ele, é o que eu comento, eu falava com ele, nossa, você é uma enciclopédia ambulante, né? Porque era muita história que eu escutava, que eu aprendi, minha visão de mundo, né? Uma pessoa ali com a vivência de ter participado de um campo de trabalho na Segunda Guerra Mundial, né? Italiano, fala pra caramba, né? Então, assim, eu tive que aprender a escutar mais, foi muito importante, muito bom conviver com o italiano para quem quer aprender a ouvir, sabe? Porque eles falam muito, então você
tem que desenvolver capacidade auditiva, né? É bem importante. Então, assim, eu tive que aprender e me ajudou muito a diminuir minha ansiedade e aprender a ouvir melhor. E foi muito gratificante o trabalho em conjunto. Tá, ok, obrigado. Aline, agora deu. É muito sincrônico que aqui no verbete do DAC o professor Valdo coloca a coautoria como uma das 7 ideias-chave de cada ângulo fundamental da evolução consciencial pessoal no universo da autorretrocogniciologia. Eu te pergunto, durante essa coautoria, você teve algum lampejo de autorretrocogniciologia? Não tive assim clara, mas eu tive uma dedução, por exemplo, pela motivação que eu tive quando comecei a pesquisar as inspirações de Bertone, um russo, né, que desenvolveu a lei do mútuo apoio, Kropotkin, que eu tenho algum pezinho assim no anarquismo, alguma coisa assim, porque eu fiquei muito entusiasmada, sabe? Mas assim, eu não tive nenhuma retrocognição bem clara, mas assim, no dia do lançamento é que eu percebi como se muitas pessoas estivessem ali gratas, muitas consciências, sabe, com muita gratidão, e eu não consegui conter a euforia, né? Eu não vivenciei a euforia me vivenciou, né? Não consegui conter e chorei até. Mas, assim, de perceber essa gratidão, foi de consciências como se estivessem esperando, né? Não sei se foi do Bertone em si, ou outras, ou no campo muito intenso, eu não consegui conter a euforia. Eu lembro que a Malu estava no talk show, eu falei assim, olha, eu não estou aguentando, eu vou chorar. Eu abracei ela. E aí chorei bastante, teve gente me abraçando, agradecendo e chorando também. Eu falei assim, nossa, então... Né? Mas, assim, mas nesse sentido, por isso que eu acho que tem alguma ligação forte. E eu penso que é com o anarquismo, não sei. Com relação à troca com Bourtura? Com Bourtura, um carinho imenso, né? Por diversas vezes, o Bourtura não percebia, né? Isso eu nem cheguei a conversar com ele, mas ele... Quando a gente estava já bem entrosado, né, na produção, que você esquece de fome, de sede, né, já está aquele campo, tinha momentos que ele não falava de livro do Bertone, nem falava de histórias dele, ele falava coisas para mim, né? Então ele parava, aí eu percebia de Mené, sabe? E aí eu não conseguia ver um rosto bem formado, né? Não chegava a ter clarividência, mas eu percebia, assim, não sei se vocês já devem ter percebido, aquela sensação de modificação do rosto, mas não o rosto diferente, né? E falando, olha, esse livro vai ser muito importante, olha, quando publicar, você isso, assim, assado, me dando algumas dicas. E que eu via que era psicofonia ali, sabe? Mas eu não... E aí depois ele esquecia e não tive ainda oportunidade de conversar essas coisas assim com ele. Mas, assim, algumas vezes, assim, isso ocorreu, né? E aí, assim, eu não sei qual era a consciência, né? Mas eu percebia que era alguém que ajudava, estava interagindo ali durante a produção da obra. Outra pergunta aqui na fatologia. Deixa eu ver que linha que é. Agora também, só um minutinho, depois se o professor Valdo puder aprofundar essa relação aqui da coautoria, fiquei curiosa, eu ia até perguntar, já antecipando da taxologia ali do adendo, na página 45. Sim. O item 2, coautores, né? Da condição de autor isolado aos coautores reunidos. São ideias-chave de cada ângulo fundamental da evolução consciencial. Isso é evolução. Agora, esses processos a gente tem que estudar muito. Por exemplo, uma pessoa, você falou, parece que foi isso que eu entendi,
que ele gostava de fazer exercício físico sozinho, ele não gostava em equipe. Isso é o lado ao contrário disso aqui, evolutivo. As pessoas que não conseguem fazer exercício sozinho, por exemplo, na televisão, ela vê a televisão e faz exercício, ou depois ela não precisa de ver nada ela fazer, isso é um lado avançado do exercício físico. Tem pessoa que precisa ter audiência para fazer qualquer exercício. Precisa ter plateia, auditório, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de jogar tênis, porque tem outra pessoa, ela precisa ter competição. Isso é secundário. A coisa mais importante é a pessoa que viu que precisa de fazer exercício e ela fazer por si mesma. Então, é o contrário do que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando como é que evolui o processo individual para o grupal. Então, por exemplo, nesse caso dessa pessoa, vai evoluir de que maneira? Ele faz exercício sozinho, depois ele se torna professor e dá aula para 50. Entendeu? Então, aqui, da condição de autor isolado aos coautores reunidos. O coautor reunido, geralmente, é uma antologia, do jeito que a enciclopédia é uma antologia, quando junta vários autores, você está entendendo? Com vários trabalhos pessoais. Agora, isso tudo é o universo da retrocogniciologia. É a pessoa que está começando a entender o problema de cognição, mas com mais profundidade. Entende? Aprofundando o processo. Agora, aqui tem o resto para a gente entender, né? Auto-revezamento. Da cápsula do tempo pessoal às cápsulas grupais. Das pesquisas pessoais às pesquisas enciclopedistas. Do ego-karma ao grupo-karma, caminho do polikarma. Da programação existencial pessoal a grupal. Da memória pessoal para a holomemória grupal. Da interassistência individual às interassistências coletivas. Isso é da Heuerbeck. Então, tudo tem sua razão quando a pessoa sai do ego-karma, passa pelo grupo-karma e entra no polikarma. O polikarma é quando ela assiste os outros sem esperar retorno. Ela se sente bem com aquilo, ela não espera uma paga, uma recompensa, um retorno, entende? De modo que você está bem, você conseguiu fazer essa parceria e numa condição um pouco anômala, porque ele estava um pouco doente, essa coisa toda, você superou isso tudo. Parabéns para você. E o livro ficou muito bom, esse livro aí é muito interessante. Tem muita coisa para a gente pensar, porque esse homem, o Bertone, ele era um gênio. Gênio polivalente. Ele mesmo fez a impressora, os negócios, toda a tipografia dele, aquilo tudo lá. O homem era fora de série, muito versátil. E na época dele não tinha nenhuma facilidade do jeito que nós temos hoje. Ia no meio do mato, no meio dos índios, no meio das feras, no meio dos bichos. Lá fora de série. Logo que eu vim para cá, eu peguei a turma toda, nós entramos num barco e fomos até lá. Você sabe, foi a primeira. O povo nunca tinha ouvido falar em Bertone, aí a turma que veio para cá. Isso foi em 90 e poucos. Depois disso, eu pedi para eles, para ver se melhorava o processo de turismo. Lá naquela ocasião, estava muito difícil subir a montanha para chegar até lá. Eles andaram consertando tudo depois que eu pedi para eles. A turma do Paraguai, entende? Agora, depois também parece que eles andaram roubando muito material do Bertone que estava lá. Quando eu fui lá com a turma, ainda tinha muito material. O laboratório dele, o material que ele guardava, sabe, vidros, muita coisa. O homem era fora de série. A polivalência dele, assim, e a produtividade, né? Mais de 530 é que obras. Quando eu vim para cá, a turma nem sabia muita coisa do Bertone, não. A gente é que acendeu mais a memória dele aí para chamar a atenção. Tem muita gente que não conhece na região. É. Agora, isso foi de 95, eu comecei a falar nele em 95 aqui. Na quinta linha da patologia, a simetria conectora. A simetria, ela pode, falando só da simetria, né, ela pode ser útil ou nociva ao trabalho.
Quando ela é conectora, né, que a simetria é a falta de simetria, né, de correspondência. Quando ela é conectora, ela ajuda no trabalho. Uma função corresponde, complementa a outra, né? É que nem um exemplo assim, mão esquerda e mão direita, né? Ambas se complementam nas atividades. Então, esse desenvolvimento da simetria conectora é importante nos trabalhos em conjunto, né? Que visa o que é a complementação das funções. A conexão ficou clara? Exemplo, eu não poderia chamar o Evaldo, ele mesmo comentou, falou assim, não, o professor Evaldo estava falando do museu, né? O Bertone tem uma subida, né? Bem, e aí ele, poxa, eu estava com vontade de ir, mas não vai dar, né? E eu fui lá, né, com algumas amigas, inclusive eles abriram, porque estava fechado para reforma, a gente tirou foto no escuro, assim, estava sem luz, né? E aí, assim, é compreensão, né? Ele não pôde, eu fui, né? E, por outro lado, ele era uma outra mão para a tradução, né? De textos, de alguns aspectos históricos, que ele tem muito conhecimento, geografia, história. E aí era assim, se complementava, né? Quando você fez a pesquisa sobre o Bertone, você também consultou livros do próprio Bertone, né? Sim, consultei livros do Bertone. Tem outros livros também, tem filhos do Bertone que produziram obras, né? Mas tem biografias do Bertone na Itália, na Suíça. Encontrei, tem vários livros do Bertone que você encontra em sites, né, para baixar. La Civilização Guarani, os 3 volumes, o Evaldo Butura não tinha ainda. Ele ficou bobo. Ele disse, nossa, você conseguiu encontrar no seu computador? Eu falei assim, a internet é um mundo, né? Você encontra. Então, eu baixei, eu comecei, né, a gente começou a traduzir, porque foram obras importantes, antropológicas, né, dos índios guaranis. Aí, complementou mais o trabalho. E foi assim, a internet ajudou, a visita ao Assunção também ajudou muito, né? Lá eu tive acesso a... Hoje já tem uma biblioteca do Bertone, só para o Bertone, foi inaugurada ano passado, tá? Ou melhor, esse ano, né? Foi esse ano que foi inaugurado, 2012. Mas não tinha ainda, estava tudo ainda para ser organizado, mas fui muito bem atendida lá, e me mostraram mapas, eu consegui tirar algumas fotos, né? Então, assim, houve essa pesquisa local. Eu fui a Assunção, fui ao Jardim Botânico em Assunção, que poucos, até paraguaios, sabiam que antes era Escola Nacional de Agricultura, e que Bertone havia sido diretor lá, né? E aí encontrei algumas coisas da Escola Nacional, demorou, né? Que estava lá dentro do Jardim Botânico para tirar foto. Aí tirei foto de várias plantas medicinais, da estévia, né? Que ele estudou bastante. Então foi assim, pesquisa local também ajudou muito, do museu, né? Aqui em Porto Iguaçu, ou em Porto Bertone, e também lá em Assunção. Esse museu, que eu já fui faz tempo, você aproveitou também para pesquisa ou sua visitação? Tinha material de pesquisa? Assim? Não deu para aproveitar tanto para pesquisa, porque ele está fechado, o museu, né? Ainda falaram que iam abrir esse ano, estava reformando lá. Tem uma estátua agora do Bertone, dentro do escritório onde o Bertone trabalhava. E quando a gente foi lá, estava até ainda sem luz elétrica, né? Mas era manhã, então abrimos a janela, deu uma boa claridade. Não deu para pesquisar muito, né? Tirei mais foto, assim, mas o museu dá para você ficar uma tarde inteira, assim, dependendo, tem várias especialidades, né, científicas, porque o Bertone ele era, como o professor Valdo até comentou agora, polivalente, versátil, ele estudava várias áreas científicas, pesquisava, então você pode até ir assim para o museu, assim, pontualmente, eu quero estudar plantas, né? Porque lá tem, né, estava lá uma classificação de plantas. Não, eu quero estudar
só a vida do Bertone, a história do Bertone. Aí tem, né, ele como imigrante suíço, aí tem toda a trajetória, fizeram uma linha do tempo lá no museu, né? E aí, assim, é um vasto ambiente de pesquisa lá, sabe? Uma vez só não dá para terminar. Se você quiser pesquisar tudo sobre o museu, não dá. Meu conselho é ir mais de uma vez, sabe? Tantas coisas, tantos materiais de pesquisa que tem lá. Tá ok. Aline, em taxologia, no item 2, aglutinação, você poderia aprofundar mais um pouco? Então, aglutinação, a identificação de agentes aglutinadores, consins, consex, ambientes, situações, alavancas iniciais do trabalho, conectadas à lei das sincronicidades. Foi o que eu estava comentando com a colega ali, né? As sincronicidades foram muitas no início e no decorrer do trabalho até o final, né? Desde do convite, de pessoas ajudando, né? Pessoas chegando para ajudar, ambientes, por exemplo, quando eu fui a Assunção, quando eu estava organizando para ir a Assunção, eu falei assim, nossa, mas eu nunca fui a Assunção, né? Aí eu fiquei sabendo de um amigo meu paraguaio que ia, e na mesma época que eu poderia ir. Então ele me acompanhou, ele foi super gentil e ele sabia, né? Já indo muito a Assunção, eles sabiam onde tudo se localizava, os ambientes, né? Então, por exemplo, foi ele que me deixou lá de carro no Jardim Botânico, em Assunção. Então, eu tive muitos facilitadores, sabe? Pessoas de consins que aglutinavam, que se juntavam, né? Então, assim, por isso que eu coloquei como facilitador aí, né? E quando o trabalho você começa a focar na assistência, eu percebo que isso tende a crescer. Quando eu estava menos focada na assistência, esses elementos, essas pessoas se afastavam de mim, sabe? Então, assim, uma das ferramentas é a assistência. O foco na assistência, eu percebia que tornava esses agentes mais dinâmicos, né? Mas no decorrer foi bem dinâmica essa ajuda de consins, consciexes, porque também uma das coisas que eu percebi foi que a filha dele, que dessumou, que foi dos elementos aglutinadores, né? Porque ela era amiga do Valdson, né? A arquiteta que trabalhou com a Ângela, esposa do Adélio. E eu percebia, eu não conhecia ela por foto, mas eu percebia ela feliz. Às vezes ao meu lado, enquanto eu estava produzindo o livro, sabe? Ela feliz pelo pai, porque o Evaldo comentou, eu quero dessomar, mas ter esse livro pronto, né? E por muitas vezes eu percebi a felicidade dela. Aí até que, uma ocasião, antes do livro estar pronto, eu entreguei para o Valdson revisar, né? E aí ele abriu o material e falou assim, nossa, a filha dele está muito feliz. Ele conheceu, né? Mas a Rosemarie está muito feliz com isso e tal. Então eu via que ela também estava ajudando, sabe? Aglutinando forças, né? Para o pai produzir essa obra. Então eu percebia, né? Via não, eu percebia. Então são todos esses elementos, né? E sincrônicos, né? E que potencializavam o trabalho. Ajudaram muito, facilitaram muito. Aqui na numerologia, essa felicidade aí que você comentou agora, eu já estava de olho aqui, e você veio só corroborar com o que eu estava pensando. Onde tem as anotações extrapautas, os enxertos e exclusões, a gente vai lendo e vai sentindo as suas dificuldades durante a feitura da coautoria e culminando com esse completismo aí em relação ao trabalho. E à medida que eu estava lendo aqui, você falando na pessoa, na filha, né? Que muito feliz que foi percebido e tal. E bate realmente. Eu achei muito feliz aqui essa colocação. Não, e ela retrata bem. E ele comentava assim, porque algumas vezes o Buturo disse, nossa, minha filha ia gostar de te conhecer, porque ela chegava até, né, a ter um emocionalismo quando via as obras do Oscar Niemeyer, né, e tal. Eu falei assim, nossa, você é da família, né? Ela ia gostar muito de te conhecer, né? E assim,
Mas eu percebi que ela ficou feliz. Você coloca aqui, inclusive, você fecha com a FEP, né? Nessa sequência aí, onde tem as anotações, na numerologia. As anotações extrapautas, os enxertos e exclusões, as primeiras correções, os ajustes finais, o lançamento da obra, o regozijo íntimo dos autores e o acréscimo conjunto na FEP. Eu achei essa sequência aí... para terminar, demonstra, né, esse padrão que você está colocando aí. A questão da coerência, né? Aline. Oi. Primeiro aqui na página 22. Página? 22. Na tua bibliografia específica, você trouxe 4 livros. A minha pergunta é sobre os outros 3. Você trouxe no sentido de exemplificar a coautoria ou existe um vínculo maior com o teu tema? Eu trouxe para exemplificar a coautoria. Né? Mas eu penso que seria interessante, como a Kátia colocou no início, conversar com essas pessoas, né? Trocar ideia, né? O que eles também na coautoria, o que eles ganharam de experiência, que eu ainda não fiz isso. Tá. E até fazer um artigo, é verdade. Acho que vale a pena. Inclusive, nessa linha mesmo, você falou ali na frase enfática das amizades evolutivas, e na página anterior, na página 21, no item 6, você trouxe também a questão da empatia, né? Quem te conhece sabe que você é uma pessoa muito afetuosa, fácil de lidar, de fácil trato, né? E isso deve ter sido um ponto bem positivo, que deve ter também auxiliado no desenvolver, no desenrolar dessa gestação. Eu te pergunto isso porque há 2 dias eu assisti um filme que me impactou muito, que foi o Julgamento de Nuremberg. Não sei se você já assistiu ou se alguém aqui já assistiu, mas ele coloca justamente a questão do Holocausto e a frieza com que o povo alemão lidava com isso. E aí um psicólogo, fazendo pesquisa, ele falava justamente isso, que a facilidade, entre aspas, que eles tiveram para produzir toda essa situação foi justamente por essa incapacidade total de se colocar no lugar das outras pessoas que estavam passando por isso, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais a questão da empatia. Com certeza, a empatia foi um dos fatores que me ajudou muito. Mas também eu percebi muita empatia do Evaldo também, né? Da outra parte do Evaldo Butura, porque achei até interessante que, assim, ele, quando eu liguei, né? E falei, olha, eu estou ligando, quem fala é a Aline, não conhecia, né, antes de marcar aí na casa dele. Ele já, imediatamente, falou assim, não, você vem aqui na minha casa. Eu falei assim, olha, eu trabalho num colégio, aí falei, né, do Bertone. E, assim, a recepção foi muito calorosa, né, por parte dele. E ele falava, eu não tinha tanto tempo de ficar, né, mas como um bom italiano, ele falou, eu fiquei mais tempo. E, assim, ele também ajudou nessa inter-relação, sabe? Porque ele desabafava muitas coisas da vida dele, conversava. E aí, assim... E ele gostou, ele sempre comentou assim, Aline, você, um aspecto interessante que você ajudou muito no livro que eu vi, eu quero até pesquisar isso melhor, que ele usou essa expressão, assim, você suavizou a escrita. Sabe? Faz sentido. E aí ele falou assim, o livro não ia sair o mesmo se você não tivesse suavizado. Eu estava muito áspero, eu estava muito chateado, levando coisas pessoais minhas para o livro. Então, quando a gente estava produzindo em conjunto, né, essa empatia fez com que ele desabafasse muitas coisas que estavam presas, né, nele, e isso não foi para o livro. Entendeu? Acho que isso foi o mais sério no exercício da empatia. Daí para as amizades evolutivas é um pulo, né? Eu queria aproveitar a chance e perguntar para o professor Valdo, seu verbete, por favor. Na página 44, o 3º parágrafo, o senhor trouxe para nós a tertuliologia. Eu gostaria que o senhor aprofundasse a 3ª frase, onde o senhor fala da congregação dos intermissivistas em torno dos temas proexológicos fundamentais, né, buscando a aglutinação dos interesses comuns. É o que nós tentamos fazer aqui na tertúlia o tempo todo. Né? Certo. Esse aqui é o caminho.
Aqui uma espécie de colmeia humana, né? É uma didática super franca de manhã, né? Sim. A de manhã é mais franca porque a gente não grava. Isso é de propósito, para o povo se expor melhor. É tanto que agora tem a recomendação lá. Ó. E outra coisa, existe também aquele outro que é da recomendação, que eu também falei aí, seria interessante. Quando a pessoa vem aí e não fala nada, a gente coloca um cartaz nela assim no peito, né? Aqui jaz, aqui repousa quem nunca fez outra coisa. Isso é um dito popular. Está bem de acordo, né, com a situação. A minha... Sim. A pessoa vem aí 3 anos, não fala nada, tem alguma coisa errada. Como é que é isso? Agora, vocês sabem que também o dito popular fala justamente uma coisa dessa. Que, por exemplo, quando tem muita gente, não quer dizer que tem companhia. Muita gente junta não é companhia. Entendeu? Então, por exemplo, essas pessoas devem estar pensando nisso. Ela se junta aqui, mas já não está fazendo companhia a ninguém. Você entende? Agora, isso tudo é dito popular. Essa de muita gente junta não é companhia, está aí. Eles ainda falam, gente não é, ou é angu ou é farinha. De tal gente, tal semente. Tudo é coisa de gente. Entende? Curioso. Professor, essa relação entre o interesse pelo tema e a necessidade da interassistência, como é que funciona esse casamento que os amparadores proporcionam para nós aqui? A pessoa precisa, para fazer a interassistencialidade, quanto mais ela estudar, melhor, né? Que ela vai ficar mais técnica na questão fraterna, da fraternidade. Então, é importante nós estudarmos. Agora, a retrocognição que eu falo aqui, é a pessoa lembrar daquilo que já passou. É uma rememoração, uma reminiscência, é a recordação, a lembrança. Isso aí amplia o modo de você interpretar, conhecer e, vamos dizer, chegar perto das pessoas. Porque você vai, com o tempo, começar a identificar quem é quem. Vai ter lembrança de vida anterior daquela pessoa com você. Então, as personalidades consecutivas começam a surgir na frente da pessoa. Entende? Eu, na minha vida, são dezenas e dezenas de pessoas que eu vi o processo de vida anterior. Agora, o que é engraçado é que eu vi nessa vida e a pessoa dessomou e apareceu de novo. Então, eu vi 2 vezes nesse corpo. E também a pessoa que eu vi há muito tempo na retrocognição de vidas prévias, antigas, e agora. Então, com isso, você identifica isso aí também, a retrocognição, nessa questão de convívio, é extremamente relevante, né? E sobre essa fraternidade técnica, né, eu queria entender um pouquinho mais. Quanto mais se estuda, mais a gente consegue abarcar o universo e fazer a troca. Mais você se afiniza com as pessoas que entendem você. Então, você muda a qualificação da afinidade. O rapport vai se fazendo cada vez mais evoluído, desenvolvido, num grau mais elevado de eficiência, de melhoria, de, vamos dizer, autodiscernimento, de cognição, quer dizer, de conhecimento avançado, evoluído. Então, a pessoa ela vai ampliando isso cada vez mais. Por isso que a gente fala aqui, é importante. Agora, ó, eu estava escrevendo aqui alguma coisa justamente num processo desse. Eu escrevo aqui sobre fogo. As pessoas, à distância, sempre perguntam se vale a pena mudar a residência para Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Às vezes, quando eu estou com as pessoas que elas perguntam, eu respondo com um provérbio popular desse que eu vivo falando aqui, para os interessados. O provérbio diz o seguinte: quem está mais perto do fogo, mais se esquenta. O que vocês acham? Fato é fato. Você chegou perto da fogueira, bem perto, de verdade, você até queima. Tem alguns que chegam aqui e se queimam e vão embora.
Os dois sentidos, né? Esses são os chamados mini-dissidentes. Mas vocês não acham que está bem de acordo essa minha expressão para falar com o povo? Quem está mais perto do fogo, mais se esquenta. Então, se a pessoa vem para cá, ela não quer trabalhar com o processo evolutivo, não quer estudar o que ela é, aqui ela vai esquentar, com sincobaia, consciência terapia, prova da conscienciologia, prova geral da conscienciologia, né? Tem aquele ditado também que a brasa longe do fogo, ela se apaga. Ou é o cara que vem aqui brabo, então ele abaixa o facho. Não é, Arlindo? Então, abaixa a crista, não é isso? Mas é muito importante o processo de convívio, isso é sério. Então, ainda falando um pouquinho mais sobre a fraternidade técnica, né? Para a gente, estudamos mais, vamos a fundo, buscamos várias áreas. Aqui a tertúlia é um poço de informações, de contato com várias áreas. À medida que eu vou aprendendo, eu vou trazendo isso para a minha realidade consciencial, eu consigo ter maneiras de abordar e conversar com as pessoas em diferentes níveis. Seria nesse sentido que o senhor trouxe a fraternidade mais técnica? A fraternidade mais técnica é a hora que envolve o processo da multidimensionalidade. Ok. É a paratécnica atuante na evolução da consciência. Tá. É isso aí que a gente está chamando mais atenção. Professor Valdo, obrigada. No verbete do dicionário aqui, na página 45, na grupo revezamentologia, o senhor já comentou ali um pouco mais sobre essa parte aqui, por favor? Aonde que está? Na página 45, conclusion, grupo revezamentologia. Ah, sim. Aqui eu digo o seguinte, os revezamentos multiexistenciais grupais começam a atuar intensamente a partir das consciências ao nível evolutivo dos seres despertos, que é a autoespertologia, no solo pensante da interassistencialidade. Então, veja, para o processo funcionar bem, quando tem grupo, é preciso de ter gente que seja desassediado permanente e também que faça assistência. Ele não pode ser só desassediado para se defender, só olhando o egão dele. Ele tem que ajudar os outros com isso. Agora, a luz do seu discernimento e, portanto, da sua sombra é aplicada em manifestações assistenciais ou assediadores. Quem tem luz faz sombra. Isso é inevitável. A mega-luz gera a mega-sombra. No caminho da evolução consciencial, o mais inteligente e prioritário é trocar o ato de ganhar pelo ato de acertar. Tem gente que só pensa em ganhar, é a competição, que é bobagem. Que é aquilo que eu estava falando, o negócio da competição, da pessoa que faz exercício e está precisando de competir. Ela quer ganhar. Isso é tolice, é coisa infantil ainda. Isso significa que devemos evitar a competição para ganhar e buscar pessoal e grupalmente acertar cosmoeticamente em todas as manifestações, altos esforços e vivências grupais. Há amigos mais íntimos do que os parentes mais próximos. É tanto que a gente fala que a amizade é a segunda parentela. Tem que pensar nisso. Quer dizer, é o segundo parente que a gente arranja. Então, isso é importante. Agora, aqui, ó, no DAC, em adendo, poderia comentar os itens 6 e 7. 6 é retrocognições, da memória pessoal para a holomemória grupal. É justamente o que eu estava falando. Então, sai da pessoa, do desperto, para ir para o grupo. Uma pessoa que já consegue viver sem assédio, ela não pode viver só para ela. Que a vida aqui é assédio a dar com pau por todo lado. Então, ela tem que distribuir essa condição que ela tem. Isso não é privilégio, é uma conquista que ela conseguiu. Isso tem que ser distribuído. E o contrário também é válido. A pessoa começa a viver para a grupalidade, começa a ficar mais desperta. Pois também, é. Né? Agora, o outro, Heuerbeck, da interassistência individual às interassistências coletivas. É o que nós fazemos aqui, a tertúlia
é uma interassistência coletiva, grupal. Quem se manifesta aqui está fazendo assistência. Então, a hora que eu falo a recomendação para a pessoa não desperdiçar o paracérebro, ela devia distribuir o paracérebro dela, aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe, com os outros paracérebros. Então, a intenção aí é muito boa. E tem lógica isso que nós estamos falando. Professor, só uma curiosidade. Você comentou do desperto, que o ideal é o desperto com a interassistência. Mas não existe outro modo. Sim, mas não existe desperto sem não, chegar existem pessoas que são despertas só para ela. Ela se defende. Os assediadores não chegam perto porque tem medo dela. Mas não é um Essa desperto, não presta. Não é o Esse é o falso desperto. É o falso desperto. Pseudo-desperto. Não é o do 50%. Ele é desperto para ele lá só. Entendi. Mas não olha o resto. Não é o do 50%. Não é isso. Entende? O nível de interassistência que se faz no extrafísico, ele é maior quando se chega na dispersidade, porque até então a gente presta mais interassistência aqui. Mas agora, a qualificação do processo aqui, lá a quantidade às vezes é maior, mas a qualidade aqui é maior, porque aqui você vivencia, lá você tem a teoria. Por isso é que tem reencarnação. Seriex. Se não tivesse vantagem, então para que tem isso? Para que a gente vem aqui? A gente vem aqui porque isso aqui é um trabalho de grupo. Dentro da escola evolutiva, a pessoa ressoma para fazer um trabalho de campo. Isso aqui é um trabalho de campo, essa vida humana nossa. Viemos em grupo, no caso nosso, então é batata, é grupo. Então, é o serviço de casa, dever de casa, que foi dado para a gente para trabalhar com a grupalidade. É grupo karma. Entende? Esse é o caminho. Professor, essa característica do intrafísico ser o campo de estágio prático, existe alguma coisa que, à medida que a consciência vai evoluindo, vai se tornando... Porque, a princípio, a gente vai parar de evoluir, parar de ressomar. É o seguinte, é a hora que a pessoa não tem mais nada para ela aprender aqui, ela já aprendeu tudo. Sim. Aí ela não renasce mais. Sim, daí ela não renasce. É isso. Mas enquanto ela está assim, ela tem que sair no campo para aprender. Porque não adianta ficar na escola. Ela tem que estudar as borboletas. Na escola não tem, ela tem que ir para o campo para estudar borboleta. Que é o caso lá do chefe ali, ó. Porque ela também não tem competência. Essa é uma hipótese que eu fico pensando, porque o extrafísico, a pessoa não domina a manifestação lá, eu acho que é mais muito reduzida. bem feito esse estágio humano. Isso é muito bem feito. É isso que eu fico pensando. A Seriex, a reencarnação, as vidas sucessivas, isso é muito bem bolado. Por quê? Tudo depende de você. Se você mantém uma boa retrocognição, uma boa memória, a vida humana você tira de letra. As coisas começam a melhorar. É o que eu pensei como Zéfiro há séculos. E outra coisa, comecei a ter recordação aos 3 anos, quer dizer, mas foi o maior, até agora que eu consegui isso, foi o maior. Agora, na próxima vida, vamos ver. Agora, o ideal seria eu ter lembrança na vida uterina. Esse eu não tenho. Os serenões são assim. Agora, se eles podem, por que nós não podemos? O pré-serenão pode tudo que o serenão faz. Depende da pessoa. Você tem que ficar interessado nisso, motivado. Topar a parada. Topas ou não topas? Quer ou não quer? O negócio é esse. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. O desafio é cada vez maior. Quanto mais discernimento a gente tem, mais desafios você identifica. Mais eles vêm em cima de você. A maior vantagem, então, das autorretrocognições seria essa visão de conjunto interassistencial. Que a gente possa... Essa é uma vantagem básica, mas não é toda, é muita vantagem que tem. Uma das coisas mais sérias que tem é a intercompreensão. Você começa a entender quem é você. O Adélio, para mim, é secundário. Eu quero é a personalidade do Adélio que está aí. Essa milenar, a tal. Assim é cada um aqui. Por exemplo, o Arlindário. Não interessa o carcamano, não. Eu quero ver o negócio atrás. Entendeu como é que é? O negócio é muito mais sério.
Porque muitas na própria E inter-relação... outra coisa, você vai então ter muito mais compreensão, vai entender mais as pessoas, vai aumentar a sua paciência, você vai ter visão atrás do morro, visão curva, onde o vento faz a curva, você entra lá com a sua... Então, a coisa muda de figura. E outra coisa, você escuta muito mais do que fala. Você pensa bem, eu falo muito com vocês, mas eu, se pudesse, não falaria hora nenhuma, só vou escutar. E o olho, ó. Você está entendendo? Esse é que seria o ideal. Agora, isso tudo é maturidade do processo parapsíquico, multidimensional, interassistencial. E quando a pessoa se engaja nessa questão da interassistencialidade, automaticamente o próprio amparo apoia ela nessas autorretrocognições. Não, né? e quanto mais você tem retrocognição, mais você começa a ver quem? Os amparadores. Não são os companheiros. Vocês, para mim, são secundários. O que me interessa é aquilo que hoje a Mabel está fazendo aí, a paralencologia, isso aí que interessa. Porque são esses que eu tenho que contar. Com vocês eu tenho que assistir. Agora, eu tenho que contar com eles para ajudar vocês. Você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, na hora que eles começam a aparecer assim, com tanta, vamos dizer, evidência, se expondo tanto, é porque vocês todos já estão melhorando. Não conta isso comigo, não, que eles não vêm aqui por causa dos meus belos olhos, não. Eles vêm por causa do conjunto, tudo é conjunto, é assistência. Então, a turma tem melhorado, por isso que a paralencologia está aparecendo. E outra coisa, é muito interessante que os fatos que acontecem na paralencologia, às vezes, são confirmados por pessoas isoladas, cada vez que acontece. Porque mexe com uma pessoa, mexe com outra, mexe com um assunto, mexe com outro. É diferente. Isso aí também é importante. E mostra que a presença deles aqui não é por causa da gente, é por causa do grupo. É o trabalho. Entendeu? Porque se nós somos os elders, também tivemos inter-relação com essa turma toda. O pior é isso, a hora que você vai descobrindo, todos eles passaram na sua frente e deram rasteira, deram quinal. E às vezes alguns são serenões, outros são evoluciólogos, e você está aí, chupando o paradedo do dedo. Né? Entendendo? Uma vergonha, né? Total. Então, às vezes teve um cara que estava muito excitado, que queria saber o povo quem era, como é que é desse paralencologia. Eu falei assim, vai com calma, você vai ter uma porção de trompaço na sua cara aí, a hora que você descobrir quem é. Então é gente que você não dava valor nenhum, está na sua frente hoje. Como é que fica? Aonde você vai enfiar o rabo? Entendeu? Onde é que você vai abaixar a crista? Essas coisas todas tem. Professor Valdo, essa preparação que o senhor trouxe agora, né? A turma está mais preparada, por isso as consegues estão se mostrando mais. Essa preparação, essa maturidade é em função das pessoas estarem mais abertas a receber o que vem do extrafísico? Em que sentido que existe essa relação deles aparecerem mais com a nossa maturidade? Mais desperto para entender aquilo que nós estudamos aqui. Quer dizer, os construtos, aprofundar aquilo que eu chamo de neoverpons, as verdades relativas de ponta originais, novas. Tá. Então, por exemplo, a turma já está entendendo isso que eu falo aí, a transafetivologia. Tá. Aprofundar Entendeu? mais os conceitos. Tá. Isso aí é muito sério, só para começar. Né? Sim. Agora aqui, no DAC, em Enunciatum, quais os objetivos dos amparadores ao patrocinar o fenômeno do extrapolacionismo numa consim, a fim de compor a sua historiografologia secular ou milenar? É ela se entender melhor consigo, ela começa a ver quem é que ela foi, e outra coisa, ela começa a ver os amigos dela na vida atual. Então, ela se coloca dentro do elenco do seu drama multissecular, quem foi ela e quem são os coadjuvantes. Quem é que são aqueles que eram o mocinho, a mocinha,
aqueles que eram apenas interessados, começaram a aparecer adventistas do assunto, coadjuvante dentro do processo do drama. Então, não é só a historiografologia secular ou milenar, não é visando apenas o ego da pessoa, é ver a pessoa que se reflete sobre os outros. Que a hora que você começa a se identificar e localizar numa vida, você vê direitinho o outro. Por quê? Principalmente se as vidas são mais recentes. Porque os temperamentos não mudam. Mudam as caras, mudam os corpos, muda até o sexo. Mas a essência daquela personalidade é a mesma. A pessoa localiza logo. Agora, tem que começar a ver isso dentro da própria família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu tio. Você está entendendo? Então, o negócio é muito sério a hora que começa a identificar isso tudo. Agora, o que é isso? Isso aí é acabar com a seriedade da série X. Você jogou para o espaço o processo da vida humana. Você já está vendo os bastidores da evolução. Como é que são os bastidores dessa vida intrafísica, material, de animal que nós temos aqui? Um corpo que você fica, corpo fora, respira a vida inteira. Quer dizer, nós somos bichos, umas máquinas bichosas, animalescas. É o que nós somos. Então a pessoa começa a ver isso tudo. E por que é que ela chegou nisso? E por que ela ainda não deixou nisso? Agora, é como eu estou falando. A hora que a pessoa começa a ver um serenão, quem é que foi? É muito chato isso. Né? Você vê. Como é que fica? Tenho vivenciado em Portugal uma série de sincronicidades e orientações extrafísicas em relação aos judeus e árabes, principalmente com os filósofos Maimônides, Avicena e Anaximandro. Sinto estar vivendo a composição de um quebra-cabeça holobiográfico ainda incompreensível, mas com repercussões existenciais sérias. Qual a melhor postura para aprofundar o entendimento desse momento evolutivo? É você anotar tudo. Quem está falando aqui tem o nome da mulher do Maomé. Sabe como é que é o nome? Khadija. Essa pessoa. Então, ela está estudando um negócio que deve estar mexendo com o processo dela. Uma pessoa não recebe esse nome à toa, né? Deve ter seus motivos. Então, agora o negócio é anotar isso tudo e ir debulhando pouco a pouco os fatos e parafatos. Professor, poderia esclarecer se a cosmoconsciência pode afetar negativamente a percepção do indivíduo, impedindo de ver a individualidade dos outros? Não. Cosmoconsciência só ajuda, não tem nada negativo. Pergunto isso porque muitos autores e mestres dizem que mesmo após essa experiência, a pessoa percebe que ela e os outros são o mesmo ser. A impressão que fica é que o indivíduo passa a viver com a percepção abstrata. Não, isso tudo é gente que teve assédio, é o povo que explode a Kundalini, essas bobagens lá da Índia. Está cheio de besteira nesse processo da Índia. Tem que dar os descontos nessa história toda. Tem muita realidade, mas tem muita fantasia. Agora, ó, cosmoconsciência já está mostrando, é a consciencialidade no nível cósmico. Então, é a cosmovisiologia. Isso, a pessoa já se emancipou. Ela já não tem mais assédio, não tem mais nada disso. Ela já tem transafetividade. A situação é outra coisa. Agora, esse povo tudo que está aí, eles não evoluíram e não tiveram cosmoconsciência de nada. Tiveram, às vezes, um processo de mental soma, uma expansão do problema do paracérebro, um negócio assim pequenininho, que não levou a nada, porque se a pessoa não mudou, então não adianta, ela não interpretou o conteúdo do fenômeno que ela vivenciou. Então, perder o tempo dando essa oportunidade de extrapolacionismo para a pessoa. E outra coisa, quase sempre essa pessoa tem isso uma vez. Ela não tem outra, porque os aparadores vão embora. Ela não levou a sério o negócio, vocês não dão valor para ela. Então, tem muito disso. Ampliando um pouco isso, professor, na TENEPS, então, como consta aqui, né? A tendência é nós, no autoparabiografologia, né? Na página 44. Ali o senhor estava falando da historiografologia, né? Aí falando também da TENEPS. A TENEPS, ela amplia essa possibilidade. A TENEPS é a possibilidade que a pessoa tem de apressar, agilizar, dinamizar o desenvolvimento parapsíquico de uma maneira mais
veloz, a jato. Mas tudo depende dela. Ela tem que trabalhar muito. E outra coisa, o processo é diário, como vocês sabem. Isso, então, melhora muito. É uma mão na roda a TENEPS. Seria uma tendência nós começarmos a aumentar o nível de extrapolacionismo e auto-retrocognições, então, cada vez mais dentro... Não, uma TENEPS que a pessoa não vê o que é que está ocorrendo com ela, não anota e nem leva aquilo, e nem tem, por exemplo, assim, ela fica com vontade de praticar a TENEPS, ela tem motivação para aquilo, ela não evoluiu. Ela está estagnada. A TENEPS, cada vez que a pessoa faz, mais ela quer fazer. Ela tem que segurar, devido aos processos, Cipriani, Primener, tudo acontece com a pessoa. Auto-mega euforização, tudo vem aí. Então a pessoa tem que ver isso. Como é que fica? Então a tendência é de querer estar cada vez mais dentro do contexto. Né? Olha isso, você vê. A tendência é você querer estar cada vez mais a trabalhando. TENEPS é o caminho prático, objetivo. Entende? Não tem saída. Agora tem que fazer do jeito que tem a técnica. Essa técnica não foi eu que criei, isso vem de muitas outras. Eu já fazia isso em outras vidas, mas agora, isso vem, quem criou isso, vem da antiguidade, é coisa muito antiga. Eu coloquei os dizeres básicos, a pessoa não pode sair dali, não adianta querer fazer negocinho, não adianta torcer, igual aquela mulher. Não, eu resolvi fazer a TENEPS 3 vezes por noite, 3 noites na semana. Assim, o assédio vai te pegar, cuidado. Cada um, ou a pessoa abre o jogo, pega ou larga, esquece. Entendeu? Deixa para outra vez. Deixa para os próximos milênios. Então o negócio é decidir, claramente, definir, determinar. Professor, posso pedir para o senhor falar um pouco mais a respeito da transafetividade? Vou explicar por quê. Porque uma vez o senhor me falou numa tertúlia que a transafetividade é a sublimação do próprio ego. Eu queria que o senhor desenvolvesse mais essa ideia, mesmo que já tenha sido falado a respeito. A hora que você tem a transafetividade, você tem a realidade da fraternidade universal. Você então vê a pessoa e você gosta de todo mundo. Mas aí aquilo começa a dar um problema que você tem que ter muito equilíbrio. Porque você aí não vai querer matar a aranha enorme que apareceu na sua mesa. Então, como é que você faz? Você tem que dar um jeito de pegar a aranha e jogar fora. Aquilo vai dar trabalho. Geralmente, uma dona de casa não quer saber. Pronto, acabou. Mete o pé. Pronto, acabou. Isso tudo é transafetividade. Então, você começa a entender que, por todo lado, está cheio de princípios conscienciais de evolução. Como diz lá no Law e Order, a cada 2 metros, em qualquer lugar que você esteja, a cada 2 metros do seu corpo tem uma aranha. Então, nós temos princípios conscienciais muito sérios. Então, por exemplo, o cara começa a pensar, se eu vou engolir aqui, eu vou fazer uma porção de bactéria dessomar. Vamos ajudar a evolução. Todo mundo vai agora deglutir. Vamos ajudar a evolução das bactérias. É assim, então. Então, ele chega num ponto, se o cara não tiver cuidado, ele fica paranoico com o processo. Mas pela extensão da cosmovisão que ele tem da situação da afetividade. Porque, querendo ou não, gente, princípio consciencial é princípio consciencial, não interessa o nível da evolução. Se você quer ser uma serenona, ou rosa, você tem que ajudar a aranha. Se você não ajuda a aranha, o serenão vai chegar para você e falar, não, você não ajuda a aranha, então nós também não ajudamos você. A aranha para o serenão, entende? É mais ou menos a aranha para você para ele. Como é que fica? Você está entendendo, então, o que é a transafetividade, aonde chega isso? Agora, outra coisa, as pessoas são tudo envolvidas com sexo. A mulher, principalmente aquela sexo, é elevada como a deusa humana em tudo que tem por todo lado.
A primeira grande profissão que apareceu na Terra foi a prostituição. Isso tudo vai por água abaixo, não tem mais razão. Agora, o pior é aquilo que eu estava falando para um que fez pergunta aqui hoje. O processo da fantasia sexual. Com a transafetividade, isso não tem mais razão de ser. A pessoa não vai fazer mais fantasia sexual negativa dentro do processo, que ela vai ver o problema de assédio. Agora, você quer saber se uma pessoa ela já é desperto permanente? Você chega para ele e fala assim, você tem fantasia sexual? Se ele falar que tem igual todo mundo, ele não tem desassédio. Uma coisa equilibra e neutraliza a outra, não tem razão de ser. Ele vai começar a fazer assistência, ele vai ver tudo como é que é, ele olha o alcance daquilo, a repercussão do processo em torno dele. Então, pensa nisso seriamente, como é que é. Agora, outra coisa também séria. A transafetividade, uma pessoa aí um dia desse me perguntou, mas com isso a sexualidade da gente desaparece? Eu disse, não, pelo contrário. Você vai ter êxtases muito maior do que você teve antes. Por quê? Você vai ter o processo, já não vai ser só o holo-orgasmo, você vai ter uma coisa avançada dentro do problema, ao mesmo tempo. Então eu falei com ele, vai estudar o que eu chamo de holo-orgasmo, você vai ver. A transafetividade transcende isso tudo. Agora, aí eu não estava entendendo, eu falei assim, vem cá, você já entende o que é mega euforização? Você também não está entendendo nada, então vai estudar o que é isso. Então, a euforização, tudo é manifestação da mesma coisa que nós estamos falando. É manifestação da energia equilibrada, da consciência lúcida. Tudo é a mesma coisa. Agora, por exemplo, vocês devem saber que o orgasmo é uma coisa que tem alteração. Tem um orgasmo de 5%, de 10%, 100%, tem um que o cara fala, não, isso foi de 300%. E outra coisa, o processo de orgasmo, ele mexe com a energia do corpo. A pessoa não sente só na área da genitália, ela pode sentir no holossoma inteiro. Isso aqui é o processo que vem o problema do orgasmo. Agora, ele pode ser mais prolongado, mais intenso, mais, vamos dizer, disseminado dentro da holosfera da pessoa. Agora, a transafetividade, por incrível que pareça, nisso também ela amplia. Agora, então, isso tudo, gente, está aí para a pessoa estudar. A maioria não sabe nada disso porque não mexe com as energias conscienciais. Como vocês já estão chegando no nível de energia sexual, que já está na hora de pensar nisso, é por isso que eu estou tocando esses assuntos aqui. Por exemplo, muitos desses assuntos, eu dei curso sobre sexualidade durante 15 anos. Não tinha ambiente para falar nisso. Eu levei para fazer uma parte primária para o povo entender o que era sexologia, sexo somático. Agora, com vocês, eu já posso falar isso sem a coisa melhorar. Já não é do jeito que era. Naquela ocasião, eu tinha que separar até as mulheres dos homens. Que as mulheres ficam inibidas quando tem o consorte junto. Então, tinha que separar para dar um jeito. Então, professor, gostar de todos o tempo todo, os princípios, a questão da expansão dos princípios conscienciais, não, aí, isso é autêntico. Você já vai ter aquele negócio. Todo mundo está perdoado definitivamente para sempre. É aquilo que eu falo, vocês estão perdoados até o ano 3000. Eu falo até o ano 3000 para a pessoa pensar. Se é até o ano 3000, é para sempre, é tudo, não tem mais nada. Então, qualquer besteira que vocês fizerem, a meu respeito, vocês estão perdoados. Agora, não faça besteira, que isso vai cuspir para cima, vai dar na sua cabeça, é bobagem. É isso que ele fala. Não é por causa de mim. Agora, veja, isso é discernimento, é maturidade, é profissionalismo evolutivo, é evolução. É isso que nós temos que entender. É aquilo que eu chamo de equilibriologia, imperturbabilidade, sobrepairamento cosmoético. Lógico. Agora, vocês têm que ver o seguinte, eu estou louco, eu estou gaga, lembre-se, eu estou com 80 anos, quem sabe que eu estou com Alzheimer? Quem sabe que eu estou gaga? Quem sabe que eu estou, como eles gostam de falar, como é que é? Caduco, e tem outro nome, aquele negócio, Demência. Senil. Tá, pois é, tem um monte desses, quem sabe? Urubu serva.
Agora, se eu não tiver, tem lógica o que eu estou falando? Ou eu sou desorientado? Porque às vezes eu não sou gagá, eu sou apenas um cara que tenho ideias treslocadas. Eu ainda não estou louco, são as ideias que estão... Eu estou dando a dica para vocês. Vocês selecionem e vê o que vocês gostam. Pode escolher. Tudo é gratuito. O senhor pode falar da relação da monja em... Não sei se alguém tem mais perguntas, mas vou partir para a próxima. O senhor uma vez trouxe para nós, numa tertúlia, o senhor leu um verbete onde a monja sugeria que todos nós escrevêssemos verbete, né? Isso seria um dos vínculos, uma das relações para que nós aprofundássemos os conceitos e, a partir daí, começar a desenvolver e ter uma percepção mais cosmológica. Eles podem fazer acesso a vocês, fazer uma abordagem, ajudar o povo. É isso que ela quis. Okay. O verbete tem mudado a vida de muita gente. O verbete só, o primeiro que a pessoa defende aqui, muda tudo. Porque tem assistência. Tem? Também complementando, não deixa de ser um processo de coautoria, né? Também, né? Grupal da enciclopédia. Sempre ajuda, sempre ajuda. Professor, como é que a pessoa, por exemplo, já seja trans, já tenha desenvolvido a transafetividade, ela pode ajudar o outro, por exemplo, um parceiro, né, a desenvolver através... Com a transafetividade, tudo melhora em torno da pessoa. Porque o holopensene dela vai ficar melhor qualificado, a qualidade melhora. Aquilo começa a repercutir. Então, por exemplo, depois de alguns anos, o ambiente fica aglutinador, de um ponto de vista fraterno. Devido o quê? A afetividade. Então, a afetividade é para começar, mas na realidade é um processo de fraternidade. O verdadeiro amor de irmão para irmão. Agora veja, é isso que tem nas comunex elevadas. Na comunex elevada você te bem, você está junto com aquelas consciências, você não quer deixar ninguém, você quer ficar lá junto. Mas lá não tem cama, não tem abraço, não precisa de beijar, não precisa de nada disso. Presta atenção, o negócio é energia, o povo está tudo sentindo o problema todo da afetividade, a energia da afetividade, entendeu o que quer dizer? Agora, pensene, é um processo de pensene. Então, essa amalgamação é superior a tudo quanto é processo de sexualidade. Agora, lá é isso. Se você me perguntar assim, o que é que eu sinto das coisas que eu vi que eu não tenho hoje? Se eu fosse chorar as mágoas, o meu choro com você seria, não, eu desejaria ficar na comunex, essas que são equilibradas. E acabou. O paraíso que o povo fala é essa comunex. Agora, veja, isso ainda é pequeno. A condição, por exemplo, de uma consciência livre é isso nela. Ela é isso. Então, enquanto você está precisando de um oásis, que é um holopensene externo, você ainda está muito atrasada. É o meu caso. Eu sou muito atrasado. Eu ainda quero isso. Agora, a hora que eu não precisar disso, eu sou isso. Eu estou escravo disso. Amanhã não. Eu serei isso. Entendeu, não? Agora, por exemplo, quem tem, nem o serenão não tem isso ainda. O serenão ainda precisa das coisas aqui. Agora, a consciência livre, não, ela já se emancipou. Então, é aquela bola de energia permanente. É a bola de energia do Sérgio. Só que tem que ele está temporário no nível ainda baixo. O que eu quero é o permanente no nivão, o nivelão. Tudo que for possível. Você entendeu? Se você tem um sonho, que tem um sonhozão. Me arranja um sonhozinho que eu acho que vamos cuspir fora, isso não serve. Então, o processo de evolução é consciência livre, minha gente. Vamos pensar nisso. O negócio está aí, o desafio é esse. Como é que é? Topas ou não topas? Pega ou larga? Vai ou racha? O que mais que tem? Tem um monte desses ou aí. Que a gente pode perguntar. Agora, observa se isso que eu falo tem lógica. Se vale a pena.
A outra pergunta é essa. Isso vale a pena? Isso que o Valdo está falando, será que vale a pena a gente pensar nisso? Esse é o caminho que a gente tem que pensar. Agora, vocês já estão no nível, vocês já estão começando a entender isso com mais profundidade. Então, é daqui para mais. Ninguém perde o que já tem. Eu faço isso, é para sempre. Então, isso que nós estamos falando, vocês não vão esquecer mais. Alguma coisa vai vincar o parasério de todo mundo aqui. Então, como é que fica? Agora, Aline, nós esperamos mais 100 verbetes da sua parte, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Os recados de hoje são da Daiane sobre Escola do Parapsiquismo, a Sandra sobre o curso Desperticidade e a Elisa sobre o curso Apolônio de Tiana. Agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Nós do programa Amigos da Enciclopédia queremos agradecer nossos patrocinadores, as empresas. Então, uma delas é a Lugolds. A Lugolds é uma empresa de Foz do Iguaçu que trabalha com vidros, alumínio, esquadrias, constrói portas e portões, e janelas, essas coisas todas. Então, é uma empresa, é uma indústria aqui da cidade que patrocina o programa Amigos e a transmissão das tertúlias. Então, nosso convite para você que é empresário, quer tornar-se um patrocinador da enciclopédia, da transmissão das tertúlias, você entre em contato conosco. Pode ser no meu celular, que é 45 9145 0292, ou na recepção do CAEC, 45 35 26 52, e nós entraremos em contato e daremos todas as instruções para se tornar também um patrocinador, uma empresa patrocinadora da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar para participarem da terceira turma da Escola de Parapsiquismo, que ocorre aqui no CAEC. Quem ainda não conhece esse curso, na verdade, esse é um programa de desenvolvimento do parapsiquismo que ocorre ao longo de um ano. Então, nós trabalhamos com enfoque da técnica de mais um ano de vida, só que com abordagem de desenvolvimento do parapsiquismo. Então, existem atividades fixas que ocorrem em módulos. O primeiro módulo acontece em janeiro, com o tema do autodiagnóstico. O segundo módulo ocorre em julho, tema autocriticidade, e o terceiro módulo, interassistencialidade. Então, dentro da escola, ao longo de um ano, além desses módulos fixos que ocorrem aqui em Foz, o aluno também é acompanhado em uma série de atividades, como maratonas do estado vibracional, sinalética energética, clarividência, entre outras técnicas. Então, tudo para ajudar nesse autoinvestimento do parapsiquismo. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser mais informações pode me procurar ou ligar aí na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Desperticidade, que irá ocorrer daqui 4 dias. Se você admite a possibilidade de atingir a desperticidade nessa vida humana, vale a pena você conferir. Esse curso ele vai ter 3 atividades mentais somáticas, 3 campos, um campo de desbloqueio encefálico, propiciando a retirada de energias gravitantes e até possibilitando um momento de desperticidade para aquela pessoa poder colocar para si mesmo um referencial de desperticidade e ter isso como uma meta. Outra coisa que nós vamos enfocar também é o exercício da expansão energossomática. Então, os 2 grandes apoios, as energias e o mental soma, que são a base desse curso. Nós vamos também ter um campo chamado energoduto interassistencial. Eu já fiz esse curso várias vezes, ele expande realmente tanto o processo mental somático como energético, propiciando a pessoa ter realmente um referencial de desperticidade para a sua vida. Então, quem tem interesse de alcançar, nesse dia 26 a 28 de outubro, vale a pena. Então, as inscrições estão abertas no CAEC, pode ser feito pelo telefone 3525-2652. Boa tarde. Boa tarde. Quero convidar todos para o curso Apolônio de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, no domingo, e ocorrerá na sede da CIP, né?
será com o professor Jarbas Paranhos, e o curso irá tratar sobre o parapsiquismo, as influências e o legado, também o mito de Jesus Cristo, né, o memoricídio, tudo relacionado a ele, é um apanhado geral. Maiores informações no telefone 45 2102 1421 ou no e-mail acip@acip.com, ou lá na sede da CIP, na secretaria, ou com um dos monitores. Eu ou Marta Regina de Brito, a gente também efetua as inscrições, tá? Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Autorremissibilidade consciencioterápica. A especialidade é consciencioterapia, de autoria do professor Marco Nascimento. Obrigado pela sua presença e até amanhã.